em que momento você está e o que você imagina também para a tua temporada de 2025. Obrigado. Bom, boa noite. Eu acho que a principal lição é a questão da efetividade. Claro que os jogadores sempre querem fazer o gol, enfim, trabalham para isso, ninguém acaba perdendo oportunidades porque quer, mas eu acho que especialmente no primeiro tempo a gente gerou ocasiões e volumes para abrir o placar e para tornar o jogo mais tranquilo. Depois o adversário foi empilhando defensores, enfim, e o jogo caiu num contexto que acabou escapando das nossas mãos em relação ao que a gente queria, que era o resultado de vitória. Bom, boa noite. Fazia um pouquinho mais de 2 meses que eu não atuava, né? Me senti super bem, muito feliz de estar de volta em campo. Tive um pouco tempo de preparação, de treinamento com um grupo específico do futebol, mas eu treinei bem nesse período, me preparando sempre para estar à disposição. E eu estou muito feliz por estar exercendo a minha profissão novamente depois desse tempo. E eu projeto uma temporada bastante difícil para nós, desafiadora pela competição que nós vamos enfrentar, por toda a história do clube, mas também entendendo e confiando na equipe que nós estamos montando, naquilo que nós temos como característica, e a gente tem tudo para fazer uma grande temporada coletivamente, e eu espero poder individualmente estar fazendo parte desse projeto. Convidamos agora o Edson Tomás, da Rádio CBN. Barbieri, você foi comedido aí nas palavras, mas eu vou te perguntar, tem o impacto da arbitragem no primeiro tempo, tem o impacto não só do pênalti desperdiçado, mas de perder alguns gols também, né, em alguns momentos ali de afobação, né, ou de precipitação, melhor dizendo, mas um segundo tempo muito burocrático, meio blasé do time, né, não sei se você entende desta forma. Queria que você falasse a respeito da arbitragem, porque você foi bem comedido nas suas palavras aí também. Juliano, demorou para você vir para o Atlético, né? O Atlético, 20 e tantos anos atrás, tinha muito interesse em você, e aí você foi muito, assim, grato ao clube que te revelou naquele momento, que foi o Paraná Clube. Eu faço essa introdução aqui, e se você me permite, e se você ficar à vontade para responder. A gente vive um momento difícil no futebol paranaense, com 2 times na Série B, 3 times na Série B, com a queda do Atlético, e hoje o Paraná Clube caiu para a 2ª divisão. Queria que você falasse a respeito deste contexto todo, se você se sentir à vontade. Obrigado. Não, olha, eu acho que eu já falei em outra oportunidade, né, da arbitragem. Eu acho que agora quem tem que falar são vocês. Foi pênalti? Bateu na mão? Então era pênalti e expulsão, porque chance clara, concorda? Então acabou, condiciona o jogo isso? Condiciona. Do meu lado aqui está um ser humano, não são máquinas. Então tem momentos em que a gente vai oscilar. A gente fez hoje o 10º jogo em 30 dias, não é isso? O 10º jogo em 30 dias. Na 10ª rodada, faltando uma jornada para acabar a primeira fase, eu tenho uma estreia. Então, vocês são pessoas inteligentes, vão saber avaliar. Volto a dizer, não vou jogar toda a responsabilidade em função disso, acho que vocês têm propriedade para falar, porque em outros momentos, no decorrer do campeonato, eu já me manifestei. E me incomoda que a coisa continua no mesmo tom, não houve mudança. Eu não me recordo, nesses 10 jogos, de nenhum lance que poderia acontecer do Atlético ter sido favorecido por um erro de arbitragem. Eu não me lembro de nenhum, e nem quero que seja favorecido. Eu quero que o critério seja igual para os dois lados, porque, de repente, em um dia que a gente não está tão bem, pode fazer a diferença entre a vitória, né, e um outro resultado qualquer. E, enfim, a gente já está classificado, a gente vai agora para Londrina para brigar pela primeira posição, mas eu espero que durante as fases finais a gente consiga ter uma atuação melhor dos outros agentes do espetáculo para ninguém ser prejudicado por um erro dessa maneira. Bom, sobre a sua pergunta, eu sou muito verdadeiro, muito transparente, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Paraná, porque foi o clube que me revelou. Eu cheguei no Paraná com 8 anos de idade, né? Me profissionalizei com 16 e depois com 18 foi a minha primeira venda. E eu fico triste pelo momento atual do clube, né? Pela instituição, né? Então, é uma pena que o Paraná esteja vivendo esse momento, é uma pena para o futebol paranaense também, mas isso faz parte da vida, cabe a eles, né, reestruturar e pensar para frente. Mas eu estou muito feliz agora onde eu estou, defendendo essa camisa, vou dar o meu melhor e eu espero poder contribuir para essa torcida. Próxima pergunta do Gabriel Ortiz, da Rádio Banda B. Boa noite, Barbieri.
Sobre a próxima partida já diante da equipe do Londrina. O Londrina agora é o líder do campeonato com 20 pontos, o Atlético já é o segundo com 19. Queria saber se o Atlético vai jogar a próxima partida já mirando ficar em primeiro colocado, né? Já que com isso já vem para fazer disputas no mata-mata jogando dentro da Liga Arena. Então, se você já pensa em um completamente titular para o jogo do Londrina. E, Juliano, eu queria perguntar para você sobre a sua vinda aqui para o Atlético. A sua mentalidade, com toda certeza, junto dos jogadores, é sempre chegar ao mais alto. Mas vocês miram, talvez, um título do Campeonato Brasileiro da Série B? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente vai para Londrina com a intenção de ganhar o jogo. Eu só não posso afirmar para você que eu vou com a titularidade, porque a gente precisaria discutir você o que seria essa titularidade. Eu preciso ver os jogadores que vão se recuperar, preciso ver o Juliano como vai estar amanhã, preciso conversar com ele, ver quanto tempo de jogo ele aguenta, preciso ver como vai ficar a situação do Alan. O Alan saiu a princípio por uma lesão, então eu preciso esperar essa avaliação. Preciso ver a situação de cartões, se tem alguém pendurado ou não, mas com certeza a ideia é colocar a melhor equipe disponível em campo para a gente buscar a vitória. Bom, sem dúvida, a minha maior ambição, meu maior objetivo de ter vindo para o Atlético é devolver o Atlético à Série A. E, se possível, com o título. A gente sempre, todas as competições que a gente disputa para vencer. Foi uma competição que eu venci no ano passado, fui campeão no ano passado, consegui ajudar o Santos a voltar à Série A, e foi esse o principal objetivo que eu vim, de poder agregar, gerar experiência, valor à equipe e ajudar a equipe a conseguir voltar para a elite do futebol. Próxima pergunta do Robson De Lázari, da Rádio Transamérica. Boa noite aos dois. Juliano, como é que você avalia assim, chegar no Atlético nesse momento? O clube vem do rebaixamento, numa remontagem total do elenco e por fatores assim que não faltam, principalmente a queda, a torcida está sem paciência nenhuma nesse momento. Como é que você avalia chegar no Atlético agora? E, Barbieri, outro dia eu te perguntei do Patrick, você falou que não podia falar, que ele não estava anunciado, agora ele está. De que maneira você pretende utilizá-lo? Ele na carreira já jogou mais de volante e ultimamente jogou mais de ponto. Como você pretende utilizá-lo? E sobre o segundo tempo, ali especificamente do jogo, assim, foi um jogo que não aconteceu quase nada no segundo tempo. Por que você acha que a equipe caiu tanto de rendimento na segunda etapa hoje e não produzir perigo para o adversário? Do Patrick, o Patrick fez a maior parte da carreira aí como um segundo volante, um jogador que tem bastante chegada na frente, tem essa dinâmica de ir e voltar, tem um número bom de gols com essas chegadas na frente. É um jogador que também pode atuar do lado, mas com uma característica diferente dos jogadores de lado que a gente tem usado, né? Não é um jogador tanto de enfrentamento de 1 contra 1 de drible, mas mais de força. Também pode fazer isso em alguns momentos. A princípio, a ideia é utilizar o Patrick mais por dentro, atuando nessa função de segundo volante, como quando a gente jogar com 3 homens no meio, como a gente começou hoje, ou quando a gente jogar num 4-4-2, ele mais um segundo com mais liberdade para sair, essa é a ideia. Em relação ao segundo tempo, o adversário colocou o esquema definitivo com 3 zagueiros, desceu bastante o bloco, a gente teve dificuldade de entrar, foi um jogo que ficou muito parado, algumas faltas vocês viram lá, faltas de contra-ataques que a gente tinha para fazer o gol, o adversário parou, levou o cartão. Então, eu acho que o adversário acabou levando para esse jogo amarrado e aí faltou para a gente um pouco mais de fluidez, um pouco mais de movimentação para criar melhores oportunidades. Acho que no segundo tempo o resumo foi esse. Bom, eu vim entendendo o momento do clube, né? Eu passei por essa experiência no ano passado. Eu sei que é um ano onde o torcedor ele vai cobrar mais do que o habitual. Ele está frustrado, ele está triste, ele está magoado pelo resultado, pela queda. Isso faz parte do futebol. Os jogadores que estão aqui vieram entendendo disso, então cabe a nós a entender o momento, se abraçar, se unir, entender que em momentos do campeonato o torcedor ele vai nos vaiar, ele vai nos cobrar e faz parte do processo, mas nós entendemos e quisemos estar aqui. E eu acho que isso é algo importante que nós precisamos ressaltar. Momentos difíceis, jogadores eles se colocam à disposição para poder ajudar. E eu acho que isso tem mérito e a gente tem que valorizar. A equipe que veio aqui, o grupo que foi montado, são jogadores que vão dar vida, são jogadores que entenderam, estão comprometidos com o objetivo final. O objetivo final, se possível, ganhar o Campeonato Paranaense, mas sim
conseguir o acesso. Eu acho que esse é o objetivo principal da temporada. Convidamos agora o Guilherme Moreira, da Rádio Jovem Pan. Boa noite, Juliano, Barbieri. Juliano, vou começar com você hoje. Ano passado você fez 29 jogos pela Série B, todos como titular, das 38 rodadas. Queria saber se é necessário para você gerir essa minutagem para que você conseguir jogar em alto nível numa Série B, ou precisa, ou de outro modo, né, de uma outra maneira que vocês podem gerir as suas atuações. E, Barbieri, considere que às vezes os meninos da base não podem ter um pouquinho mais de espaço nesse Atlético. O Riquelme entrou bem no jogo passado, hoje não foi relacionado. O Juninho também entrou bem, não entrou mais, quando ele estreou junto com o Leozinho. Até concordo com o Léo Derri, que estava tendo espaço e acabou se machucando ali na lateral esquerda. Você acha que não pode ter um pouquinho mais de minutagem os meninos que vêm da base e até estão dando uma certa resposta? Olha, o que acontece é que existe um número limitado de minutos, né? Então, se eu faço uma opção por algum deles e não teria problema nenhum de fazer se entendesse que eles estivessem em um momento melhor do que os outros jogadores faria, eu estou deixando outro jogador sem minutos, né? Então, é uma balança que eu tenho que equilibrar. Eu acho que quando eu encontrei oportunidades de utilizá-los, tentei utilizá-los, mas acho que nesse momento tem os jogadores que até por experiência, por maturidade, estão um patamar acima e, como eu disse em outras oportunidades, a gente está num processo de construção de grupo. Eu preciso ser capaz de alternar, mas não tanto ao ponto de que quando acabe o campeonato eu não tenho uma base sólida, né, de jogadores, um grupo que já se conhece, que já, enfim, enfrentou adversidades e dificuldades. Então, eu acho que esse é a grande razão. Bom, você falou bem, né, de 38 jogos eu joguei 29 titular, né, então é um número interessante. Eu tive algumas situações físicas no ano passado que me tiraram alguns jogos, que faz parte da carreira também de todo jogador. Eu não fico preocupado em quantos jogos eu vou estar, eu estou preocupado em sempre quando eu estiver, eu conseguir ser útil à equipe, conseguir produzir e dar o meu melhor. Vai ter jogo que, de repente, eu jogo em 90, vai ter jogo que eu entre 10, vai ter jogo que eu jogo em 45. O importante é que no tempo determinado que eu estiver dentro de campo, eu preciso fazer acontecer, eu preciso produzir e ajudar a equipe. Próxima pergunta é do Flávio Darim, da RPC. Juliano Barbieri, boa noite. Juliano, quanto que aquele menino crescido na Vila Guaíra mudou nesse tempo, se não perdeu a essência? E como você sempre olhou o Atlético na tua infância, na tua adolescência, em algum momento almejou estar aqui, né? Esse sucesso do Atlético recente foi justamente no período que você estava fora, né? Como você viu o Atlético na infância e como você chega no clube agora. E para o Barbieri, você já falou de arbitragem, você acha que em 2025 é muito difícil jogar sem o VAR? Você acha que todo mundo se acostumou com o VAR? O VAR, de fato, traz uma justiça maior ao jogo? E queria saber isso de você. Eu acho que, sem dúvida, traz uma justiça maior. O propósito final do VAR é esse, né? Não permitir que erros determinantes acabem acontecendo, né? Então, eu acho que faz falta, sim. Eu não sei qual é a razão de não ter o VAR em todos os jogos, se é uma questão de estrutura, porque talvez nem todos os estádios comportem o sistema, ou se é uma questão de custo e os clubes decidiram não optar por isso na primeira fase, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, contribui para que o jogo seja mais justo e acho que faz falta, sim. Bom, sou um homem maduro, mas com o mesmo coração de menino, com a mesma essência, da Vila Lindóia, de onde eu saí. O Atlético, durante muito tempo, foi meu adversário na base, e sempre quando vinha jogar aqui, sempre era bastante difícil. A questão de estrutura era algo que sempre nos chamava muita atenção, né? E hoje eu posso estar desse lado, vestindo essa camisa, desfrutando dessa estrutura, que surpreendeu positivamente, questão de campo, de organização. Então, eu estou muito feliz por esse momento, por estar maduro nessa fase e poder desfrutar deste clube. Então, espero aí poder ajudar durante a temporada toda. Próxima pergunta do Lúcio Martins, da BR Esportes. Barbieri, você citou agora há pouco sobre essa dificuldade do último bloco, o passe. Eu queria ver contigo sobre a chegada do Juliano.
se é uma opção para furar isso no meio-campo, para ele ser esse cara para tirar essa zapelli dependência, coisa que o João Cruz não consegue executar, né? Dar aquela famosa pifada, né? E para você, Juliano, eu queria entender o motivo porquê do Atlético, né? Você com proposta de Série A até fora, enfim, por que aqui o Atlético novamente? Por que Curitiba? É a sua família? Por que dessa decisão do Atlético Paranaense? Não, sem dúvida. Eu acho que por característica, enfim, por tudo que já demonstrou na carreira, pelo profissional que é, acho que o Juliano tem essa condição. Acho até que no segundo tempo ele tentou fazer uma dessa para o Mastriani, se eu não me engano, por pouco não passa, quase aconteceu. Então, a ideia é que isso comece a adquirir outra constância, né? Como se a gente consiga fazer mais vezes. Volto a dizer, foram 25 minutos, 30 minutos, uma primeira vez que ele entrou, treinou muito pouco com o grupo. À medida que eles vão se conhecendo, os jogadores, esse entendimento fica mais fácil. Às vezes só no olhar faz um movimento, um ajuste. Sem dúvida nenhuma, o Juliano tem condição de contribuir muito nesse quesito que você pontuou. Sobre a sua pergunta, eu sou uma pessoa movida muito a desafios. E eu tenho que fazer sentido para mim, questão de propósito. E aí eu menciono aqui a questão da minha saída do Santos também. O meu contrato no Santos estava renovado, né? O meu salário ele ia dobrar no Santos. Isso pouca gente sabe. E eu quis sair do Santos porque era uma situação pessoal, era uma questão minha. Não tinha a ver com a questão financeira, não tinha a ver com algo individual. Era uma questão pessoal, familiar minha. E o convite do Atlético, eu consegui unir a questão do desafio, a questão do propósito, a questão da família, a questão de reerguer um clube que caiu, que pela primeira vez. Então, eu sou movido a esse tipo de desafio. E eu vim para cá entendendo isso, me colocando à disposição, sabendo das dificuldades que serão, mas eu sou movido a isso. Então, eu estou feliz por essa decisão e eu sinto paz. E todas as vezes que eu sinto paz, eu entendo que é a decisão correta. Convidamos agora o Vincenzo Dalicani, do portal Threads. Boa noite. Barbieri, você respondeu sobre a questão da imposição numa coletiva passada, de como o Atlético conseguiria se impor mais a seus adversários, né? Eu queria entender mais taticamente esse lado. Qual que é a resposta ideal, taticamente, para o Atlético conseguir furar essa primeira pressão do adversário? Você vê um Raul hoje e nos últimos jogos pouco acionado, e quando acionado, pouco conseguindo fazer essa bola ir para frente, essa bola andar. Você vê um Atlético que mantém muitos jogadores, normalmente uma linha com 3, mas com 4 em momentos também para fazer essa saída, e pouco isso gera resultado no primeiro tempo mais, no segundo tempo muito menos. Qual que é, idealmente falando, a resposta tática para conseguir furar uma primeira linha de pressão e aí sim atacar em superioridade numérica e conseguir fazer com que os adversários que pressionam o Atlético sofram nessa transição defensiva? Valeu. Olha, cada adversário impõe uma condição distinta. Em algum momento, se de repente pode conversar com os jogadores, cada jogo a gente prepara de uma forma específica. Então, o jogo do Maringá, que o Maringá tinha outra postura, a gente explorou outras coisas diferentes do que a gente explorou hoje. Eu acho que sim, que a gente cria em bom número, em bom nível. Eu acho que no primeiro tempo a situação do pênalti que não foi dado é um exemplo, a situação do pênalti que o Isaac sofreu, a pressão em que o João recebe, o adversário se equivoca, é uma situação treinada, enfim. Então, várias situações a gente treina e tem acontecido. Eu acho que a questão do Raul que você pontuou é porque tinha uma marcação individual no Raul. Então, o Raul, quando tem uma marcação individual, ele precisa atuar muito mais para abrir espaço do que para receber a bola, porque ele vai estar sempre marcado. Enfim, as variantes táticas são diversas e a gente tenta explorar todas elas, fazendo análise do adversário. Tem tido pouco tempo para treinar e para ajustar essas questões. Então, um fato é que talvez naquelas 2 semanas iniciais que a gente teve, a gente conseguiu dar uma cara importante de equipe, mas depois, à medida que você vai jogando a cada 2 dias e você não consegue repetir movimentações e alguns automatismos e tudo mais, a equipe vai perdendo um pouquinho, né? Desses mecanismos, vamos dizer assim. E quando eu digo mecanismos, não é mecânico, né? Eles têm que fazer a leitura e tudo mais, não é predeterminado. Então, eu acho que isso que contribui, mas volto a dizer, que oportunidade a equipe do Cascavel teve hoje no jogo inteiro?
entendeu? Começou com uma proposta de tentar fazer um jogo frente a frente, no esquema habitual deles, 4-2-3-1, não conseguiram sustentar isso. Já no final do primeiro tempo já tinham descido um volante para fazer o terceiro zagueiro, porque não estavam dando conta. No segundo tempo, de novo, pararam o jogo todas as vezes que foi possível. Então teve uma arrancada do Raul no contra-ataque, vocês lembram que o Raul foi puxado, teve uma outra falta no Isaac. Faz parte do jogo, não estou reclamando, mas assim, um adversário que veio para se defender bastante, que veio no segundo tempo para levar um empate, e a gente não conseguiu. A gente reconhece que faltou ali situações, mas tem todo um contexto, que eu já falei lá atrás. O importante agora é a gente olhar para frente, saber que teve um bom rendimento, que precisa melhorar para ter os resultados que quer, mas se a gente consegue a vitória contra o Londrina e a gente vai conseguir, a gente termina em primeiro e toda essa conversa fica para trás. Próxima pergunta, da Monique Vilela, da Rede CNT, do canal Monique Vilela. Boa noite, Barbieri e Juliano. Barbieri, se você pudesse explicar, o torcedor está curioso para saber o que te levou a iniciar a partida com o Kevin, que até então não tinha sido titular, o Leozinho já tinha sido titular, se você puder explicar um pouco isso. E também falar para a gente, inicialmente, o que foi a lesão do Kardec. E, Juliano, a gente sabe que o jogador gosta de jogar, independente da posição que o treinador vai colocar esse atleta no time. Mas se você pudesse escolher aí uma formatação dentro desse estilo aí do Barbieri que você já está vendo, como que você gostaria de jogar no Atlético? Olha, do Kevin tem muito a ver com uma questão da característica do jogador. O Cascavel, no jogo anterior contra o Operário, apesar de ter perdido, teve muito mais volume do que o Operário, gerou várias situações, principalmente explorando a subida dos laterais. Então a gente sabia que hoje ia ter que fechar um pouco mais essa questão da subida dos laterais. E o Kevin, por característica e condição física, tem condição de fazer isso muito mais do que o Léo. O Léo ainda está num processo de adaptação, né? Isso é importante frisar também, assim, o Léo vem num processo de crescimento como jogador, né? É completamente diferente o Léozinho do Ituano, né? Que estava numa equipe que, enfim, também não teve um resultado satisfatório no ano e tal, que teve pouca participação, e o Léo que está chegando agora, que está entrando num outro processo de treinamento, de mais carga de treino, já ganhou massa muscular, enfim, ele está nesse processo de adaptação. Então, em função da característica, foi muito mais pelo Kevin. O segundo ponto, o Kardec sentiu um incômodo no joelho, ele já tinha caído durante o primeiro tempo, lembra, ele foi atendido, ele conseguiu terminar, mas ele achou que não tinha condições de voltar, a gente também achava que não tinha necessidade de arriscar, e agora é preciso esperar uma avaliação do médico. Espero que não seja nada de mais grave, mas não consigo adiantar para vocês nada em relação ao próximo jogo, nem prognóstico, nem nada. A questão da posição, antes de ouvir, eu falei com o Barbieri por telefone e ele me disse na posição que ele me via jogando, né? Que era essa função num 4-4-2, eu sendo esse número 10, assim, com liberdade de movimentação, de criação, com chegada na área, que é uma característica minha. Foi assim que eu atuei na temporada passada, foi assim que eu fiz bastante gols na temporada. E eu acho que essa é a posição onde eu consigo produzir mais. Mas é claro que eu também sou um jogador versátil. Eu já joguei em várias posições, já joguei de extremo, de segundo volante. Então, dependendo da situação do jogo, da característica, daquilo que ele precisa, numa construção mais de trás, ou numa posição fazendo um terceiro homem de meio, nessas funções eu consigo exercer. Obrigado, Juliano. Obrigado, Barbieri. Uma boa noite a todos.